Bem, dando continuidade, vamos iniciar hoje o evento com a palestra do psicólogo Cristiano de Almeida, intitulada Caminhos da Psique na Quarentena. Vou fazer uma breve apresentação do Cristiano. Cristiano, ele possui graduação em Psicologia pela Universidade José do Rosário Velano, possui 10 anos de experiência clínica, é especializado em Psicopedagogia pela PUC de São Paulo, é especialista em Psicologia Analítica pela Universidade Cidade de São Paulo, realiza aprimoramento em psicanálise winnicottiana na PUC de São Paulo. Gente, antes de começar, de passar a palavra para o Cris, só lembrando dos dois formulários que estão no chat. Um é de presença e outro de dúvidas. Durante a atividade, se surgiu alguma dúvida, fiquem à vontade. E o de presença, se vocês puderem assinar, é importante. Cristiano, eu passo a palavra para você, fica à vontade. Obrigado. Muito obrigado pelo convite, Rô. Me é muito rico participar de eventos de psicologia com você e com a Jaque. É como se estivesse reanimando uma história da graduação, não? Também é bacana participar de algo de Poços de Caldas, uma pena não estar aí. Eu tenho um carinho muito grande por essa cidade. Você disse sobre especializações e tudo mais, mas essa fala de hoje, ela vem muito pela minha experiência na quarentena. Essa experiência de quase 9 meses, o que ela está gestando aqui. E vem da minha escuta clínica, né, que começou em Minas, minha graduação foi em Alfenas, e depois 10 anos dessa escuta em São Paulo, e quase 9 meses de escuta em quarentena através desse dispositivo, dessa coisa tão estranha que é trabalhar assim. Também seminários, supervisões e encontros que eu acho potentes para pensar esse momento que estamos vivendo. Bom, gente, qualquer momento vocês podem me interromper, vocês podem escrever, imagem, fala. Eu gostaria muito de ser interrompido, ok? E já entrando um pouquinho no título, Caminhos da Psique na Quarentena. Eu ando com dificuldade de nomear quando eu vou falar em algum lugar. Eu vou chamar isso de um processo intuitivo, para não chamar de obsessivo-compulsivo, mas me é difícil nomear uma fala, da ordem quase do impossível. Eu estava conversando com a Rosana, alguma coisa de como seria. A Rosana falou, então, caminhos da psique na quarentena? Eu falei, é isso mesmo, beleza, está definido e vamos lá. Então, saiba, Rosana, que você teve um papel muito importante nisso. A psique que eu quero trabalhar é a psique que vem de psique, do mito Eros e Psique, que está relacionado com alma, está relacionado com a nossa perspectiva do que nos acontece, ok? E já torcionando um pouco o título, Caminhos da Psique na Quarentena, a gente pode brincar um pouquinho, psique na quarentena na psique e psique na quarentena também, né? Porque a gente acontece e a gente é acontecido nesse momento. Dividi a minha fala em 3 pontos, em 3 fases. Na realidade, eu fiz 3 folhas aqui, dividindo o tempo que a gente está na quarentena. E aí eu estava falando com uma psicóloga amiga minha, e falou, nossa, você dividiu em 3 fases. Eu falei, é isso mesmo. E aí foi também de uma forma um tanto quanto criativa e intuitiva. Tá, vamos lá, 3 fases, mas que se interrelaciona. Talvez fases, vamos pensar num movimento quase que circular, nada engessado numa fase só, ok? E essas 3 fases são, primeira delas, a pandemia nos acontece, foi quando nós fomos atravessados e entramos em quarentena. A segunda, elaboração, simbolização e a possibilidade de dizer o que está nos acontecendo. Talvez a maioria se encontra nessa fase. E a terceira seria a fase do reexistir. Pego esse termo da Roberta Ecleide, uma professora aí de Poços de Caldas, que usa essa reexistência. Então é assim que eu nomeei a possibilidade de um terceiro momento, de uma terceira fase da quarentena. Então vamos lá. A pandemia nos acontece. Eu costumo olhar para isso
como uma espécie de susto inicial. Primeiro deles é a morte, né? A gente, nos últimos anos, a gente estava num lugar quase enxergando a morte de um inexistente, quase não enxergando a morte, né? A gente via em capas de revistas semanais algo como aqueles que vão viver mais de 100 anos já nasceram, ou tem até uma espécie de medicina, não sei muito bem, mas biotecnologia, que é a morte da morte. Resumindo, estavam fazendo com que a gente acreditasse que não iríamos morrer. E aí chega uma pandemia que mata. Aí chega um momento onde a morte que a gente afastou pela janela, ela chega arrombando a nossa porta. Eu acho que nunca na história todo mundo temeu a morte ao mesmo tempo, como estamos temendo, certo? O nosso mito da vida eterna foi-se embora com o Covid-19. E como fazer para suportar isso? Uma nova cartografia do existir. Galopávamos num cavalo muito forte de você pode tudo o que você quiser, ou você pode tudo o que você deseja. Pagávamos palestras para alguém falar para a gente que a gente é capaz, que a gente pode tudo. E esse tudo poder, ele ficou pelo caminho numa nova cartografia do existir na quarentena, que é uma cartografia do imperativo do não, do limite e das impossibilidades. Nós fomos limitados em todas as instâncias da nossa existência. Também, nesse primeiro momento, percebemos a impotência tecnológica. Não há um app que nos tirou da pandemia, que nos tira da quarentena. A tecnologia não nos salvou do Covid-19, apesar de tudo. Também fomos descobrindo que somos precários, que não há muita segurança no nosso caminho. Podemos ser regidos pelo imprevisível. Eu gosto muito de uma palavra para esse momento, para essa primeira fase, que é inédito. Qual que é a etimologia da palavra inédito? Inedito. Aquilo que não é dito, ou aquilo que não foi dito. Nesse momento, a gente foi convocado para dizer alguma coisa sobre isso que foi tudo estreia para a gente, né? Da quarentena, a nova forma de trabalhar. Gosto de uma frase que um paciente me disse já na primeira semana em quarentena, que foi a seguinte: ele passou por uma avenida movimentada aqui de São Paulo, a Avenida Pompeia. Em sessão, ele me falou: Cristiano, eu consegui ouvir os insetos na Avenida Pompeia. Eu acho isso muito forte. Lógico que eu perguntei para ele e o que esses insetos falaram. Acontece que a claridade pandêmica, ela faz com que esses insetos que sempre estiveram na avenida ganhem voz. Ou os nossos insetos internos, a gente consegue ouvi-los de uma forma diferente do que a gente estava conseguindo ouvir antes. Fomos obrigados, nessa claridade, a olhar em espelhos outros. O que é isso? Não somente na câmera frontal do celular e nem no banheiro do shopping. Os espelhos que a gente está olhando nessa nova cartografia do existir são outros. Eles não têm uma iluminação perfeita para a gente se ver bonitinho. Cada um, nesse primeiro momento, suportou do jeito que deu, né? A alquimia pessoal de cada um. Alguns pela negação, inclusive, tem gente que se encontra aqui, ainda aqui, né? Outros por um excesso de exercícios online, nada contra, mas eu fiquei até com medo de alguns amigos se machucarem. Outros trabalhando mais, não, a quarentena não vai alterar em nada meu trabalho, vou trabalhar até mais com iPad no meu rosto. Cada um com a sua hipocondria. Alguns caindo no excesso do que já era um excesso. Mas todos nós, quando a quarentena começou, vivemos uma espécie de dieta narcísica. Vivemos no não poder.
passando por uma crise médica, econômica e psíquica, né? Ainda que essa palavra crise tem um teórico chamado Boaventura dos Santos, que ele faz a gente questionar um pouco essa questão da crise, porque desde quando eu nasci, por exemplo, eu escuto que a gente está em crise, né? Talvez seja uma palavra passe para a gente ser um pouco mais explorado, mas agora a crise é diferente nesses três setores, médico, econômico e psíquico. Terminando essa primeira parte, senti uma espécie de exigência de criar um olhar psicológico. O que é isso? Fazer com que a quarentena ganhe algum tipo de sentido na nossa psique. E não apenas viver em excesso de excesso para não olhar a isso. Que o acontecimento se torne psíquico é a chave para sair dessa primeira fase da quarentena. Primeiros aprendizados ou caminhos para fazer psique da quarentena. Podemos menos do que achávamos. O impossível pode nos governar e morremos. E morte e vida são coisas que se equivalem para a psique. Essa busca de negar isso só vai fazer com que volte de outra forma. E a proposta desse término da primeira fase é desenvolver um espaço interno ou acolher com humildade aquilo que não dominamos. Bom, eu tentei, entre aspas, definir esse primeiro momento e esse exercício de classificar ou de fazer a quarentena em fases, eu gostaria depois, no final, de ouvir se vocês encaixam em alguma ou em alguma dessas três fases, ok? Alguém gostaria de comentar qual foi o maior susto quando entrou em quarentena? Ou qual foi o maior estranhamento em si mesmo nessa nova forma de existir? Boa tarde. Olá, Rafael. Pois é. Tudo Então, bem? você perguntou, uma das coisas que eu estranhei muito foi, tipo, que agora a gente ficou mais isolado, né, por conta da quarentena. Uhum. A gente da faculdade é acostumado, né, com nossos amigos, as vivências que a gente tem aqui, e do nada a gente teve que parar, a gente teve que se distanciar, então foi um baque muito grande para nós que já estava acostumado com aquele estilo, aquele modo de agir e tal, de acontecer. Uhum. Muito interessante. É muito importante isso, né? Esse isolamento. Eu gostaria de falar na segunda e na terceira fase que esse é um grande risco que a gente corre, né, Rafael? Desse isolamento permanecer para além da quarentena. Porque a gente já vivia meio isolado, né, em algumas coisas. Os encontros, eles estavam, querendo ou não, vocês estão na faculdade, mas depois esses encontros eles vão diminuindo. E é um grande risco, né, de uma herança da quarentena ficar essa espécie de possibilidade de viver em isolamento. Mas você tocou num dos pontos fundamentais, né, a falta do contato físico, do toque, da presença. A gente vai falar um pouquinho sobre isso na esquisitice da quarentena. Deixa eu só ler alguma coisa. Cris, você poder ler em voz alta porque está Tá. gravando? Verdade, a Jaqueline Moreira disse que foi perceber que não ia ser algo passageiro, não ia ser algo passageiro mesmo, e que eu ia ter que achar alguma forma de aceitar isso. Alguma forma de aceitar isso. Eu nomearia como o suportar, né? Essa primeira fase é o suportar, alguma forma, alguma alquimia pessoal para suportar isso. Se você quiser falar como você fez, Jaqueline. Beatriz Rodrigues, eu acho que voltar para a casa dos pais foi o mais difícil para mim. Então, Bia, eu tenho alguns pacientes que fizeram isso e num momento assim bem difícil, que é aquele momento que você sai da casa dos teus pais para vir estudar em São Paulo, por exemplo, e aí depois você tem que voltar.
É um estranhamento incomum, né? Olha só, agora eu vou me emocionar aqui, Cleida. Foi um grande prazer e é um orgulho ter sido teu aluno. Amanda Rezende, meu maior estranhamento foi o desaparecimento das fronteiras entre os muitos papéis que desempenhamos na vida, diariamente. A casa, Amanda, ela quase que perde, né, a fronteira. Veja só, eu estou na sala agora, de repente minha sala virou meu consultório. Bruna, Bruna Silva, estou há 9 meses sem ver minha família, que são de São Paulo, e foi bem complicado esse tempo. É um tempo cruel esse. Rosa Medeiros, meu maior estranhamento foi a constatação de que eu, em alguma medida, tiver uma vida pautada por um comportamento que se enquadra em isolamento pessoal, em isolamento social. É um grande momento para rever isso, né, minha amiga? Bom, vamos continuar. E se vocês puderem continuar escrevendo e falando, vai ser riquíssimo para o desenvolvimento dessas fases. Mas eu vou entrar na segunda. Então vamos lá. Tivemos a primeira, suportar e existir em quarentena. Vamos à segunda. Eu nomeio como elaboração, ou começar a dizer a possibilidade, o espaço interno para simbolizar e começar a dizer o não dito, começar a colocar em palavras o inédito. Também resistir em quarentena. Eu falei no início de como fazer com que essa quarentena se torne um acontecimento psíquico. Se posicionar, estar no tempo, acontecer no tempo, contra uma espécie de necessidade de matar o tempo. Inclusive, eu fiquei bem chateado com alguns psicólogos que estavam dando dicas de como passar o tempo na quarentena. Não, gente, não é passar o tempo. A gente tem que se haver com ele. A gente tem que ver o que esse tempo está pedindo da gente. A partir do momento que a gente tem essa pergunta, eu já considero que a gente esteja na segunda fase, porque a gente está se implicado nela. Bom, alternativas possíveis. Tem uma fala da Lilia Schwartz que é tornar a casa um lar. Eu acho que isso é bem interessante na quarentena. Né? Muitos de nós tínhamos uma casa dormitório. Agora, de repente, essa casa virou uma possibilidade de ter um lar, né? De ter um lugar para trabalhar e ser. E que até mais gente mora com a gente, né? A gente quase não sabia disso muito bem. Levando em consideração, claro, de quem tem a possibilidade disso. Porque, imaginem, deve ser muito difícil quem não tem um espaço para trabalhar dentro da sua própria casa viver esse momento. Então, não vamos esquecer que a gente está falando de um lugar privilegiado, né, gente? Somos privilegiados de estar agora com o nosso dispositivo eletrônico acompanhando alguma fala e eu aqui falando para vocês. Outra coisa, rituais possíveis, a importância dos rituais na quarentena. Vejam, o luto se tornou uma coisa muito complicada para ser feita, né? Alguns cadáveres sem sepulturas, né? Algo como que a gente vai fazer para velar os nossos mortos? A gente teve uma pessoa aí que passou por uma tal secretaria dizendo que a gente tinha que deixar os mortos para trás. Muito pelo contrário, não se deixa mortos para trás. O ritual do luto é muito importante. Na realidade, não é nem muito importante. Se você não fizer, ele vai retornar. Então, se a gente não tiver passando por essa fase, se a gente não tiver enlutado por aqueles que nos faltaram nesse momento, isso vai retornar. Então, a importância de, dentro do possível, estabelecer alguns tipos de rituais nesse momento. A gente pode falar um pouco sobre isso depois dessa apresentação. Outra coisa da segunda fase, o que a quarentena está fazendo aparecer? Eu entro agora numa fala que eu acho extremamente importante de um filósofo alemão contemporâneo chamado Peter Sloterdijk, que ele fala que a gente está passando por uma espécie de período de inocência perdida. O que é isso? A gente reza muito para proteção e perdão, né? Rezamos para sermos perdoados e
inocentados, protegidos. E aí vem o vírus, ou natureza, ou planeta, ou meio ambiente, e fala, meu amigo, desculpa, mas o perdão não basta. A gente precisa sair dessa lógica de ser perdoado para reparação, né? O que a gente está fazendo com o meio ambiente e o planeta? Né? Aquela coisa de a natureza é mãe ou ela é pai. Gente, desculpa. Não, a natureza é o que ela é. Ela está pouco se lixando para a gente. Mas se a gente não reparar, se a gente não se implicar naquilo que a gente faz no mundo, isso vai retornar. E vai retornar sem perdão. E a gente está vivendo isso. O vírus também é natureza. O aquecimento global é natureza. Então, esse período de inocência perdida, eu acho extremamente importante. É uma das coisas relativamente boas que a gente que a quarentena proporciona para a gente. Outra pergunta para essa segunda fase: como estamos nos relacionando com aquilo que está nos acontecendo? Lembre-se que eu falei de que somos precários, não? Agora, cuidado, não se identificar com isso, né? O reconhecimento de que somos precários, mas a não identificação, porque a gente está fazendo uma travessia, né? Quem faz essa travessia da quarentena somos nós, né? Não é outra pessoa, não há um guru que vai nos ajudar a essa travessia. Cada um com os recursos internos que dispõe e que estão sendo criados agora. Bom, o Rafael, foi isso? Foi o Rafael. O Rafael antecipou a questão dos contatos, não? Tem uma frase que eu pego do Roberto Gambini, que é: como a quarentena nos deixou esquisitos, não? Como a quarentena nos deixou esquisitos. E isso das relações, né? Esse excesso de telas também, né? Poderíamos estar agora numa sala onde a gente estaria sentindo a presença de cada um, que a presença se faz com o corpo também, não só pela fala, desde o cheiro, o toque, o calor, e agora a gente está tudo com excesso de telas, estamos autorizados, inclusive, a ficar aqui quase que 24 horas, não? Eu gostaria agora de fazer uma pergunta. No que a quarentena deixou vocês esquisitos? Eu já aproveito para anunciar uma das minhas esquisitices, não que eu não fosse esquisito antes, mas essas novas esquisitices. Vejam, esses dias, depois de muito tempo, eu encontrei meu pai. E meu pai é grupo de risco, né, pela idade e tudo mais, e foi muito difícil encontrar meu pai, 2 metros de distância, máscara e essas coisas todas que a gente tem que fazer, certo? E meio que de uma forma automática a gente foi se cumprimentar e lógico que a gente percebeu que não poderia acontecer. E a gente pegou e fez assim, como tem sido feito. Gente, que coisa mais esquisita. Quando eu imaginei que eu fosse cumprimentar meu pai com isso aqui. Tipo, e aí, brother, beleza? Como que a gente está se havendo com essas esquisitices, né? Bom, apesar de tudo, consegui cumprimentar e encontrar meu pai, né? Mas de uma forma esquisita. Qual formas esquisitas que vocês estão vivenciando na quarentena? Por favor, falem aí comigo, porque eu estou precisando tomar uma água até. Oi? Eu também experimentei uma situação parecida com essa, mas não foi com parente, não. Foi com algumas pessoas que estavam aqui. E aí, instintivamente, você vai para cumprimentar, abraçar a pessoa, e fica aquela situação estranha, você não poder abraçar, não poder chegar perto, e aí fica aquela coisa no meio do caminho. No meio do caminho, né? Como que a gente pode se haver com esse no meio do caminho? Sim. Você cumprimentou com um toque também, Rafael? Não, a gente dessa vez fiquei distante. Eu falei, opa.
Algumas outras contribuições. A Bruna Silva coloca uma forma esquisita, ter medo de espirrar em público. Eu estava eu estava num encontro com a minha namorada, onde ela falou: eu tô com medo de espirrar em público, eu tenho que andar com uma camiseta escrito R. Nietzsche. Franciane, sorrir para as pessoas é lembrar que está de máscara. A gente perdeu o sorriso, né? Isso é lamentável. Você sabe que é uma das coisas mais estranhas, assim. Como que a gente nunca pôde nem imaginar, né, Franciane, que há 9 meses a gente ia sair na rua e ver todo mundo de máscara, né? Que coisa mais distópica que a gente está vivendo. Beatriz Rodrigues, passar álcool em gel a todo momento. Tem pessoas que me falam que viraram, como que chama mesmo? É curador? Não, acho que é curador, alguma coisa assim de álcool gel, experimentando. Júlia Monteiro, é esquisito sair na rua, ter vontade de encontrar, mesmo que de longe, amigos e familiares, medo de expor a si e outras pessoas até a morte mesmo. Isso é uma responsabilidade muito grande, né, Júlia? Imagina se a gente levar o vírus para alguém que a gente ama. Cleida, eu espero encontrá-la novamente. Eu estou com saudades. Eu achei uma coisa estranha também essas questões dos afetos. Os afetos à distância, um teleafeto, assim, uma coisa assim, mais. Que você acha que é possível de afeto à distância? Ou são possíveis afetos à distância, Rafael? O que você pensa sobre isso? É estranho, não é a mesma coisa, eu acho que não é a mesma coisa das nossas relações com a de proximidade, mas a presença, mesmo não estando lá, eu acho que quando eu falo a presença não estando lá, é o computador, gente, a presença fosse do teu lado, mas mesmo estando lá, você se sente um pouco acolhido, sabe? Sim, sim, é uma forma possível, né? Apesar de tudo. É uma forma, eu acho que amenizar essa sensação de distanciamento, meio que solidão, por eu não poder estar. Sim, sim. É o possível dentro dessa cartografia do impossível. Mas agora, o que você acha, Rafael, da diferença desse momento agora? Se a gente tivesse aqui, tem 31, 35 pessoas. Se nós estivéssemos num lugar, não telas, o que você acha? O que seria diferente? Essa é uma pergunta para todos. O que a gente está perdendo agora? Quinta-feira, 14h34. O contato, eu acho que o contato físico, eu acho que a gente experimenta também pelo corpo, pela sensação, essa ideia de distância, o espaço, né, entre nós. Então, eu acho que isso nos faz falta, sabe? Essa questão de espaço, de distância, eu acho que Ou ocupar um espaço, né? Ocupar um espaço coletivo. sim. Tudo bem. Bom, algumas coisas no chat. A Larissa disse que pegou uma tosse há umas semanas atrás devido a uma mudança de tempo. E aí, para ela sair na rua e começar a tossir, ela nunca foi tão encarada na vida. Você sabe que às vezes eu preciso fazer algum serviço aqui que medem, né, a febre. Eu fico pensando, caramba, e se eu tiver com febre, o que vai acontecer? Amanda Rezende, fazer muitas amizades pela tela, porque ampliamos demais a rede de contatos com o isolamento social, pela exigência do trabalho remoto. Concordo, Amanda. Inclusive, agora, né, eu estou com a Rosana, que é uma querida amiga da faculdade, a Cleida estava aqui, que foi uma professora minha, a Jaque participou ontem. São pessoas que a gente se encontra a cada 3, 4 anos em algum evento de psicologia, né? Então, a quarentena, querendo ou não, proporcionou isso. Júlia Monteiro não tem a mesma leveza, calor humano.
exatamente. O calor e leveza, né? O Vitor diz que antes de visitar meus pais em outra cidade, ele fez um teste de Covid. Quando ele chegou após 10 meses sem vê-los e abraçou os dois, se sentiu tranquilo, mas prendeu a respiração momentaneamente. Foi uma sensação um pouco estranha. Nossa, que forte isso, não? Antes de visitar meus pais em outra cidade, fiz um teste de Covid. Quando cheguei, após 10 meses sem vê-los e abracei os dois, me senti tranquilo, mas prendi a respiração momentaneamente. Foi uma sensação um pouco estranha. Eu acho que isso de prender a respiração é algo que está nos acompanhando, né? Até mesmo porque não dá para respirar muito bem entre telas e para respirar presencialmente há uma espécie de culpa, não, Vitor? Ainda com todos os cuidados que você deve ter tomado, inclusive fazendo o teste. Jânua, estamos perdendo contato em linguagem não verbal que é passada pelo comportamento, conexão, que é da nossa natureza. Minha amiga, aí que mora o grande perigo. A gente vai falar um pouquinho disso, né, na terceira fase. Vamos lá? Posso continuar? Alguém quer falar alguma coisa antes dessa fase final? A fase final que nunca tem fim? Bora lá? Bom, encaminhando o final da fala, eu considero a terceira fase da quarentena, talvez ainda não chegamos nela, como a fase do reexistir. Confesso que peguei da Roberta Cleide, reexistência em quarentena. Algo como, agora, talvez depois de 9 meses, a gente consiga dizer alguma coisa dessa experiência que estamos vivendo. Essa é a minha proposta aqui hoje, por exemplo. Novos futuros estão sendo criados ou gestados nesse momento, nesses quase 9 meses. Né? O que está para nascer ou o que está nascendo em vocês com essa experiência? Lembra da semente da Jaqueline ontem, né? O que a semente morre para nascer, não é isso? Então, o que morreu na gente que oferece possibilidades de renascimentos? O que a gente vai fazer? A gente vai aproveitar esse tempo aí de quarentena com uma forma de consumir mais na Amazon, ou a gente vai levar para novos gestos, né? Tem um teórico chamado Bruno Latour que ele coloca gestos barreira, né? Barreira no sentido, qual comportamento eu estou disposto a colocar no mundo para interromper aquilo que eu tanto critico, né? Dei o exemplo de uma brincadeira da Amazon, porque, né, a gente de psicologia e a gente da graduação tem que comprar uns livrinhos por lá de vez em quando, mas também é importante dar uma olhada no comércio do teu bairro. Isso é um gesto barreira, para a gente não ser totalmente atropelado pela forma neoliberal, capitalista que a gente está vivendo. Quais são os gestos possíveis para a gente dizer uma espécie de não à volta ao normal? Esse normal que a gente, vamos ser sinceros, né, a gente já rejeitava. Quais são os novos gestos? Eu acho interessante vocês puderem depois escrever no chat. Vão pensando. O que vocês estão dispostos a colocar no mundo? Uma frase que eu acho a mais bonita desse momento. Ela foi colocada pelo filósofo Zizek, que é: mediante o nosso empenho de salvar a humanidade, ou seja, nos recolhemos para não contaminar outros, não ser contaminados, não contaminar, não propagar o vírus, né? Então, mediante ao nosso empenho em salvar a humanidade, estamos criando uma humanidade que merece ser salva. Mediante o nosso empenho em salvar a humanidade, estamos criando uma humanidade que merece ser salva. Segredos da quarentena. Podemos mudar, não? Podemos desacelerar, podemos até dizer um não para algumas coisas. Ressignificação. Quais apostas
Eu prefiro a palavra aposta do que esperança. Eu acho esperança muito bonita, mas às vezes ela é ingênua. E a esperança ela precisa ser produzida à base do risco. Senão, é uma forma muito infantil de ser, né? Eu vou dar um exemplo para vocês da necessidade da gente ressignificar através de apostas e não só esperanças. Eu estou numa cidade que eu acho que ela se coloca quase que, não é nem fora do Brasil, fora do mundo, sabe? O paulistano está achando, gente, que vai ser vacinado daqui a um mês, né? Sendo que a Alemanha fechou, né, para ficar mais um mês nesse fechamento, né, a Alemanha, e a população paulistana está achando que vai ser vacinada daqui a um mês. Gente, desculpa, a gente precisa apostar mais do que ter esperanças tão vazias. Não é possível que a gente não perdeu parte da nossa ingenuidade depois desse acontecimento. Mas vamos lá. Alguns perigos que podem ficar depois da quarentena. Ficarmos reféns de dispositivos de controle. A gente está vivendo um pretexto ideal para a gente entrar numa espécie de estado de medo, ou para continuar nesse estado de medo. Outros perigos. Como que a gente vai fazer para não abolir o outro, o contato? Certo? O que a gente vai fazer para essa experiência não afetar essa coisa de medo do contágio humano? Porque há todo o interesse aí por trás para a gente não ter contato com outros. Eu gostaria que a gente prestasse atenção nisso, né? Dessa forma a gente gasta mais, não? O risco de vivermos permanentemente num estado de medo e insegurança, de paranoia e de hipocondria. Bom, rumando agora, como Jornal Nacional, que tem que falar de esporte ou de uma coisa feliz para terminar a fala, há um grande potencial de transformação, gente, mas isso só depende de nós. A gente imagina muito bem o final da existência. O Andrew Samuels, ele fala que a gente é meio viciado em apocalipse, assim, né? A gente liga a Netflix e tá lá, ataque zumbi, vírus, ataques alienígenas, enfim. A gente é fera para imaginar o fim do mundo, mas e para imaginar futuros possíveis, não? E para imaginar coisas outras? E para imaginar possibilidades de existências? Talvez a gente não seja tão craque assim. E imaginação, peguem essa palavra, imagem, ação. O que a gente pode fazer com ela? É difícil imaginar outros mundos? Agora, mais difícil ou quase da ordem do impossível é viver sem expectativa de futuro, né? É ver jovens, é ver adolescentes. Gente, a adolescência é o nosso termômetro. A partir do momento que a gente vê no jornal notícia de suicídio de adolescentes, a gente deveria fazer uma espécie de suspensão nas coisas que a gente acredita. A gente deveria rever essa possibilidade de mundos possíveis. Vamos lá. Terminando agora, algumas propostas que podem ficar depois dessa terceira fase. Eu vou pegar emprestado algumas falas e depois vou contribuir com uma minha. Algumas propostas, criar um mito particular da experiência da quarentena em você. Isso eu estou pegando de seminários com Marcos Quintais. O que é isso? Estamos vivendo um momento histórico. Somos até privilegiados por isso. Não tem privilégio nenhum. Mas estamos vivendo um momento histórico, certo? Como transformar isso numa história para a gente contar no futuro? Né? Filho, neto, quem não tiver filho, não tiver neto, papagaio, alguma criança que vier te perguntar, o que você vai dizer da tua experiência em quarentena? Que história que você vai contar? Né? Desculpa, se você mostrar um vídeo que você fez dançando no TikTok, ninguém vai se interessar, não. O que você vai contar que essa experiência fez com você e o que você fez com essa experiência? Né? Isso é o criar um mito particular da experiência em quarentena.
como a pandemia se encarnou na nossa psique. Outra, a quarentena nos deixará algum legado psicológico, além de medos, paranoias e hipocondrias? Essa também é uma pergunta para ficar. Bom, eu vejo que aqui tem muito estudante de graduação. E tem uma fala do Roberto Gambini muito bacana que é: a pandemia há de ser a nossa pós-graduação. Então, saibam que vocês estão vivendo aí a pós-graduação junto com a graduação de vocês, que é a pandemia, que é esse estado de existir em quarentena. Bom, e a minha contribuição é a seguinte: quase 9 meses de gestação. Qual é a criança que vamos colocar no mundo? Qual é a criança que vamos colocar no mundo? O que está nascendo dessa nossa experiência? Qual é o cuidado ético que teremos com essa criança que vai conviver com várias outras crianças que estão sendo gestadas, né? Qual é a nossa reparação com relação ao mundo? E não só pedidos de desculpa. Ficando um pouco no devir criança, né? É isso, gente. O que a gente vai colocar entre todas as outras existências em quarentena? Gostaria agora de fazer escuta para as questões de vocês. Cris, no chat tem um comentário que fala um pouquinho do protagonismo, vai da Jana Alencar. Eu Acredito vou... que devemos investir. Oi? Pode falar. Você quer ler ou quer que eu leia? Pode ler você. Bom, Jana, estamos perdendo contato e linguagem não verbal que é passado pelo comportamento, conexão que é da nossa natureza. Estamos, né? E eu não sei se isso tem muito a ver com a quarentena, infelizmente. A gente precisa se implicar nessa questão, Jana. Beatriz. Rô, você quer falar? Não, é que tem uma outra fala da Jana, às 14h46, que ela comenta do protagonismo. É a outra que eu estava comentando. Mas pode seguir, que você vai chegar nela. Tá, eu acho que eu vou seguir para não perder nenhuma. Beatriz, acho que muitas pessoas estão vivendo pensando que o Covid vai acabar no dia 31 de dezembro, mas não é bem assim. Exatamente. Isso é viver numa espécie de ingenuidade, né, Beatriz? Inclusive, tem gente que achou que está achando que a gente nem está em quarentena, né? O que é pior ainda. Janaína, sim, acham que virando o ano não vai ter mais, né? Isabela, muitos já estão vivendo como se não existisse, exatamente. E nem fazendo dessa existência uma experiência, né, Isabela? Como se tivesse passado por uma espécie de férias, assim. Beatriz, a falta de empatia para com as outras pessoas, na minha opinião, um dos piores defeitos. Exatamente. Como que a gente como que a gente vai criar empatia sem o contato, né? Essa é uma questão também. Patrícia, para muitos, Natal e Ano Novo vai ser como se Covid não existisse, com fotos, selfies, festas, abraços sem máscaras. Então, até vendendo viagens, né, e experiências. Agora eu vou chegar no que você queria, Rosana. Jana, acredito que devemos investir no protagonismo de nossas vidas. Autorresponsabilidade é algo raro. Voltar ao normal é aceitar que normas que já não fazem mais sentido. É aceitar normas que já não fazem mais sentido. Muito bom. Autorresponsabilidade, autorresponsabilidade foi o que eu tentei dizer com reparação, né? Então, esse voltar ao normal, eu gostaria que a minha fala tivesse um sentido meio que de um não, essa volta ao normal, né? Que normal é esse? Malcolm, nome forte, Malcolm. Tem um livro chamado Futuro da Humanidade. Em certo momento, um sem-teto necessita se reinventar e se ingressar novamente na sociedade.
É interessante pelo fato de também termos que nos reexistir após a quarentena. E eu acredito que a nossa maior contribuição precisa ser dentro de nossa própria consciência. Aprender a perceber as próprias invenções, separar as criações positivas e negativas, entender próprios delírios, ao invés de brigarmos com a vida apenas brincarmos com ela. Bacana, é uma frase muito bonita, não? Separar as criações positivas e negativas é difícil, né? É difícil. A gente pode também correr o risco de cair numa espécie de moralismo, mas é muito, muito potente o que você colocou. A nossa própria consciência e a consciência coletiva também, né? A gente não vai sair desse momento sozinho. Bom, eu tô fazendo torções aqui nos comentários, porque se for só para dizer sim, a gente não ganha nada. Ok? No voltar ao normal parece ser uma nostalgia. É verdade, a gente se agarra a isso, né? Como se fosse. Não é possível voltar a momento nenhum, né, Paty? É igual quando a gente recebe no consultório pacientes com a fala, eu queria voltar com tal pessoa, mas essa volta não existe, né? Porque é sempre fazer algo diferente. E eu acho que assim sairemos também desse momento da quarentena. Eu li tudo? Acredito que leu sim, Cris. Tem duas questões no formulário. Eu vou fazer a leitura para você, tá bom? Claro. Porque, na sua opinião, durante a quarentena e todos os ocorridos nesses últimos meses, nós passamos a nos comparar mais e aumentar mais o sentimento de inferioridade perante as outras pessoas? Acho que a comparação ela está muito atrelada às redes sociais, né? A que ponto? O que a gente tem para comparar? Né? E essa é uma espécie de disputa, né? Comparação é uma espécie de disputa. Então, se tem uma resposta para essa pergunta, eu acho que a gente está se havendo mais com as imagens, né? A gente está se havendo mais com as imagens dos outros, até por esse tempo autorizado de tela. Então, na minha opinião, a comparação vem muito daí. Porque numa relação real, né, numa relação terra, você está numa troca, né? E aqui a nossa troca às vezes é muito passiva, não é nem uma troca, é uma passividade. A partir do momento que você entra numa rede social que você vai ficar passando o dedo e vendo o que está acontecendo, que troca é essa, não? E esse excesso de telas, ele pode sim levar a uma espécie de comparação um pouco maior do que a gente já estava vivendo, não? Mas é uma pergunta interessante, é uma pergunta que fica. Eu respondo dessa forma, mas pode ser respondida de várias outras também. Antes de passar para outra pergunta, só comentar com os presentes para assinarem preencherem o formulário de presença, mesmo que sejam de fora da Unifal. Acredito que hoje tenhamos alunos da PUC, aí podem preencher, mesmo que não sejam da Unifal. E o link de perguntas está ali também. Tem mais 2 comentários, Cris, se você quiser ler os comentários do chat. Uhum. Eu faço a última pergunta depois. Uhum. A Patrícia Alves ela coloca em criar novas narrativas, né? Tudo que eu vejo sobre quarentena, seja falas de psicólogos e filósofos que eu gosto, e a intenção minha de vir aqui falar para vocês é aumentar o repertório das narrativas, não? A gente precisa aprender a dizer, né? A narrar o que está acontecendo. Então, criar novas narrativas é pegar o inédito e colocar na palavra, e fazer história, fazer um mito do que está acontecendo com a gente. Criar novas narrativas é, para mim, a chave disso. Jana coloca, deveríamos pensar em novo normal, nosso normal. Devemos pensar em novo normal, nosso. Eu acho que o nosso normal ele barra sempre no outro, né? A gente precisa sair desse eurocentrismo, mas o nosso, no sentido nosso, meu, seu, de todos que estão aqui e fora daqui, sim, né?
E normas outras também, espaço para novos respiros, né, para novos futuros, eu acho que é por aí. Júlia, o que vai ser levado dessa pandemia é a forma de encarar a própria vida, novas escolhas que fazem mais sentido para si e para o mundo que não estavam alinhadas no mundo antes da pandemia. Não encarar os fatos e fugir da realidade. Fugir da realidade é fugir de si mesmo. Muito bom, Júlia. Que o fugir da realidade ele nem existe, né? O fugir da realidade é se inscrever numa lógica da ilusão. Não dá para fugir da realidade. A gente está iludido que está fugindo da realidade. Malcolm, se puder mandar novamente, entrei um pouco atrasado. Ixi. Ah, tá. Isso daí É não lista é de comigo. presentes. Não, é as partes burocráticas, Cris. Que eu já não lembro nada que eu falei aqui, não. Vou passar a outra pergunta, é a última que eu tenho aqui. Depois, se o pessoal quiser fazer mais comentários, dá para a gente comentar os comentários como você está fazendo. Aqui, Tá. quais suas dicas para mantermos a sanidade mental, entre aspas, durante o período de aulas online? Uma vez que passar o dia todo na frente do computador não é saudável nem para a mente, nem para o corpo. Olha, eu sou péssimo para dicas, viu? Mas a gente pode compartilhar experiências, né? Vocês, estudantes, o que vocês estão fazendo para não se sentir tão cansados assim nesse momento? A minha forma é eu tento fazer uma organização de respiros. Eu tento ficar um tempo sem tela, eu tento desligar mesmo, sabe? Desligar, colocar lá coisa que a gente não está fazendo mais, celular, iPad, computador. Eu tento, às vezes, me desconectar de tudo para saber que eu tenho uma conexão outra que não só online. As aulas, eu não sei como fica. É tudo direto, Rô? Você tem uma aula seguida da outra na faculdade, é isso? Eu acredito que sim, né? Se alguém puder colocar no chat como que é, eu acredito que seja como no horário normal. Uhum. Alguns são, e alguns eles gravam e liberam, assim, depois libera a aula. Assim, no começo eu tava, tipo, a aula durava 40, 50, tinha uma até que durava mais, quando eles gravavam. Eu assistia, tipo, 10 minutos, parava, fazia outra coisa e voltava. Porque a época que eu tava assistindo, tipo, a aula inteira, que é gravada, eu tava ficando muito, assim, cansada e já não tava absorvendo nada. E professores que não estavam gravando a aula, que tinha que estar na hora para assistir, depois você não podia assistir de novo, eu instalei um aplicativo no meu computador, eu gravei a aula, depois eu assistia conforme eu estava, sabe? Se eu tô concentrada, eu assistia, distraía, estressava, eu parava. Porque, tipo, eu tava, Uhum. com 6 matérias, tava ficando, tipo, sabe? Assistir 3 aulas no dia no computador é muito cansativo. E também tem o que eu falei dos rituais, a gente pode pensar no seguinte, eu estou trabalhando, vai. Eu estou de calça, camisa, estou como se eu estivesse no local de trabalho. Eu acho que isso é importante também. Você se colocar como se você estivesse na aula e não ficar brincando com o cachorro ou abrindo a geladeira toda hora, que isso vai ficar difícil, né? Manter algum tipo de concentração. Mas isso é o que eu penso, cada um pode compartilhar a forma possível. Diga, Rô. Acho que é outra pessoa, é a Belina. Eu, na minha faculdade, né, é na PUC, a gente seguiu o cronograma normal de aula, né? Então, todos os dias tem aula, e aí as aulas são gravadas, quem não pode assistir naquele horário, assiste em outra. Só que uma coisa que estava acontecendo, assim, começou a dar alguns problemas, é que os professores não estavam dando os intervalos que eram quando era presencial. Então, a cada 2 aulas, a gente tem um intervalo de 10 minutos, mais ou menos. Tinha professor que estava emendando, aí tinha dia que a gente tinha 6 aulas, então eram 6 aulas seguidas, aí ficava bem cansativo. E aí tem 2 pontos, né? Qual é o nome mesmo? Desculpa. Melina. Melina. E aí tem 2 pontos, né, Melina? Porque a fala gravada não é a mesma coisa. Por exemplo, agora a gente está interagindo, né? A gente está agindo junto. E o outro ponto o bom da fala gravada é que você pode fechar os olhos entre uma e outra. Você pode pensar alguma coisa para depois passar para a próxima aula. Eu, por exemplo,
quando eu participo de algum encontro, eu tenho um caderninho de quarentena, não sei se vocês estão conseguindo observar. E nesse caderno eu fecho, eu desligo, fecho os olhos, não psicografo, vai. Mas eu faço uma espécie de resumo de insights que eu tive o que seria algo comparado à aula que vocês têm, né? É uma forma de captar, de ficar um pouco, de sentir até no corpo isso, né? Que você está escrevendo, movimento motor. Mas o rever você perde essa interação. Então, não sei, eu veria uma possibilidade né? Entre captar essa experiência através, no meu caso, da escrita, o seu pode ser outro, logicamente, e ao mesmo tempo interagir, ao mesmo tempo estar na aula, né? Não de uma forma tão passiva. Bom, vamos lá, Isabela. Acredito que tirar um tempo para fazer o que a gente gosta, assistir um filme, ler um livro, uma caminhada, algo assim. Ok. Mas o que a gente pode colocar no mundo, né, Isabela? O que a gente pode tirar? Qual que é a criança que a gente pode colocar? Muito bom. Muito provocativa essa sua pergunta, né, Cris? Não sei Olha, se alguém tem essa eu tô resposta. preocupado com cada um, mas também com o mundo para além de nós mesmos, né? Eu acho que vai além do matar o tempo, como eu disse durante a apresentação. Eu acho que vai em um momento... Eu nunca pensei tanto politicamente como agora. Eu acredito que esse seja também um estranhamento da quarentena, né? É como se essa claridade pandêmica nos fizesse despertar para algo que a gente estava meio adormecido nesse dia a dia, com tantas luzes diferentes e tantas fotos, né? Então, eu ando meio preocupado. A quarentena me acendeu uma luz que eu acho que ela não estava muito acesa antes. Então, quando eu coloco essa criança no mundo, essa estreia que a gente pode fazer depois desse momento. Esse não a algumas coisas que a gente pode ter potência de dizer depois que sair daqui. Um ponto, acho que para reflexão também, eu achei interessante. O Pondé, uma entrevista que ele deu, ele falou que nós somos não sabemos lidar muito com a incerteza. A gente está vivendo de um período onde os avanços tecnológicos davam a ilusão de que é controlável, tudo era possível a gente fazer. Tipo, a gente sabia a distância de quanto pegar um ônibus, ir para um determinado lugar, um avião, a gente sabia quanto tempo ia demorar, sabia mais ou menos, tipo assim, a gente fazia os cálculos para prever mais ou menos se ia chover ou não. E a pandemia trouxe à tona esse sentimento de incerteza. E ele falou que Do precário, né? Nós, seres humanos, temos uma certa dificuldade para lidar com essa incerteza. Você sabe que foi o que eu tentar passar, o primeiro estranhamento, o primeiro susto da quarentena, que acometeu justamente esse lugar. Mas a gente tenta, de todas as formas, tamponar, né? A gente tenta afastar a incerteza. E é um exercício de criar um espaço interno para viver com as incertezas, né? Porque elas existem, elas sempre vão existir. E até que ponto a gente está disposto de pagar um alto preço de deixar a incerteza por certezas vazias, né? Certezas, às vezes, narcísicas, certezas de consumo, certezas de... Até que ponto, né? Eu acho que Rafael, eu acho que a gente vende as nossas incertezas por um preço muito barato. E eu gostaria que o caminho da psique na quarentena depois da quarentena fosse outro também. Sim, eu falei isso porque interrelaciona com o que você estava dizendo sobre essa questão de máscara, dessas paranoias que a gente vai tendo. Que eu acho que a gente, em prol de uma certa segurança, a gente
se abdica muito da nossa liberdade, né? A gente vai ficando mais, como diz, mais paranoico mesmo para poder tentar viver controlando as incertezas, né? Ou tentar mitigar de alguma forma, mesmo que isso não Sim, seja caro. sim. De uma determinada forma a gente precisa abdicar um pouco da nossa liberdade agora, né? Nesse momento em quarentena. Mas você tem toda a razão. Até que ponto a gente vai querer continuar usando máscaras depois desse momento, né? Mais alguém quer tecer algum comentário, usando o microfone ou o chat? As perguntas, elas se encerraram aqui, Cris. Ok, chegou a hora da gente fazer um café? Bem, eu vou encerrar, então, essa atividade de hoje. Cris, agradecer o teu aceite do convite, a tua fala tão enriquecedora, tão profunda. A Jana Alencar falou a mesma coisa, está agradecendo pelo convite, né, da tua fala. Obrigada por compartilhar com a gente as experiências, a perspectiva, os questionamentos. E agradecer também a presença dos graduandos, dos servidores que vieram prestigiar, e também do pessoal da PUC, que hoje teve bastante gente de fora do domínio da Unifal, está aqui. Obrigada pela presença. Então, eu queria, se você quiser falar alguma coisa, umas palavras finais. Olha, eu agradeço muito pela presença, né? Mais uma live. Eu acho que a gente tá cansado disso e ter escuta é muito importante, é muito bom. Eu agradeço pelas contribuições e pelas perguntas. Eu acho que é muito importante sair do lugar que você entrou com mais perguntas do que você já estava. Então, eu vou sair agora sim. E boa sorte para vocês. Lembrem-se dessa pós-graduação durante a graduação. Deixem-se ficar um pouco com alguma torção que pode ter acontecido daqui, né? Levem algumas perguntas. E obrigado mesmo pela escuta e pela troca. Se quiserem continuar alguma discussão, o meu e-mail é cris.psicologia@hotmail.com e também respondo lá pelo Instagram. Quem quiser fazer alguma pergunta, agora @imagens do Cris, ok? Então, mais uma vez, obrigada, Cris. Obrigada aos presentes. Aí, estamos encerrando esse evento, Saúde Mental em Pauta. Até o próximo evento. Até. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até mais.